Ciao ragá! Seja bem-vindo a mais um diário de uma imigrante aqui na Itália. Hoje eu vou compartilhar com vocês como foi o meu processo de adaptação. Então vou começar desde antes. Antes da gente se mudar ou pensar em se mudar, tomar a decisão de fato, eu pesquisava muito sobre como era viver em outro país, ou viver aqui na Itália, ou viver em outros países que a gente tinha ali na nossa listinha de possíveis opções, do qual a gente tinha interesse em morar. A Itália foi o escolhido. Nós viemos fazer o processo de cidadania e até então os planos eram ficar mesmo, mas a gente sempre pensava que se a gente não gostasse do país, a gente tinha a possibilidade de ir para outro país aqui da Europa. Se você não sabe, quando você tira sua cidadania italiana, você tem a opção de morar em qualquer um dos países aqui da União Europeia. Mas a gente veio, gostou da Itália, gostamos de como era o clima, tudo, a comida, tudo nos agradava, então nós decidimos ficar por aqui mesmo. Então, como eu disse, a gente pesquisava bastante informações, assistia vídeos, lia blogs, seguia as pessoas no Instagram para ver mais ou menos como era a rotina, mas nada, absolutamente nada, te prepara para como é viver na pele a situação. É só o dia a dia, ali mesmo, a rotina, que vai te mostrar como que funciona a vida naquele país, e tudo isso é muito novo, muito assustador, principalmente no início, onde a gente tá tendo ainda esse conflito Brasil-Itália, um novo país, você viveu a sua vida inteira de uma forma e aí você precisa desaprender a viver da forma que você conhecia e viver em um novo mundo, viver uma nova realidade. E uma das coisas que eu acho muito importante falar aqui é: não queira viver o Brasil na Itália. Eu acho isso uma situação muito complicada para você, para as outras pessoas que estão aqui ao seu redor, porque o que acontece? Eu vejo muitos estrangeiros, não só brasileiros, mas em geral, que vêm para a Itália e querem continuar com a cultura que eles tinham no país de origem. E isso acaba deixando todas as pessoas desconfortáveis, porque é uma nova forma de pensar aqui. Os italianos já tinham o estilo de vida deles, eles já viviam de uma forma diferente da nossa. Então, se você decidiu morar em outro país, esteja aberto a se adaptar àquele país. Isso é muito importante. Vou contar para você um exemplo. Nós moramos aqui numa cidade muito, muito tranquila. É uma cidade pequena, onde praticamente só tem nativos, então os estrangeiros se destoam muito, sabe? Porque a gente tem um outro estilo de vida, e como eu disse, não são todos que estão dispostos a abrir mão da sua cultura de origem. Então chega aqui, quer falar alto, quer música alta, quer fazer escândalo, enfim, essas coisas, brigar, né? Enfim, várias situações que são desconfortáveis. É óbvio que italianos também têm esse tipo de comportamento, mas são uma minoria, são casos raros, principalmente aqui, a cidade onde eu moro, como eu disse, é uma cidade muito tranquila, uma cidade onde as pessoas se respeitam muito, ninguém grita, as pessoas não falam nem alto aqui. No meu prédio, por exemplo, só tem italianos e eu nem escuto os vizinhos. Então são muito, muito tranquilos, completamente diferente do nosso jeito brasileiro, que é caloroso. Outra coisa também, as pessoas falam que eles são secos. Eu diria que eles são reservados. Cada um vive sua vida e não fica ali muito querendo fazer amizade ou, tipo, querendo saber da sua vida. Não. Cada um vive a sua vida e isso é muito bom. Eu já tinha esse estilo de vida mais reservado, então pra mim foi super tranquilo essa parte da adaptação. Mas voltando aqui pra minha história, no início, o maior choque cultural que a gente teve foi, com certeza, a língua. Que por mais que a gente tivesse estudado no Brasil, a gente pagou aulas particulares com uma professora brasileira, e ela nos ensinou bastante, principalmente a questão das pronúncias, de como se pronunciava cada letra, cada palavra, cada sílaba, que são diferentes do português. Mas ainda assim, você ouvir um nativo falar com você é muito diferente. Muitos professores vão dizer que não funciona dessa forma, isso é coisa da sua cabeça, é uma mesma forma de se falar, não sei o quê. Mas não é, gente. Ouvir um nativo falar de ouvir um brasileiro, a gente brasileiro tem sotaque, outros estrangeiros
estrangeiros também têm sotaque, então tudo se forma. Aliás, até os italianos mesmo, do sul, do norte, de outras partes, cada região aqui da sua Itália tem um sotaque, tem a sua forma de falar. Então, às vezes a gente sente diferente até quando sai daqui e vai para outros lugares, como por exemplo, vai para Milão, vai para Gênova, parece até outro idioma. É muito diferente, mas é óbvio que todo mundo se entende, que todo mundo consegue se comunicar de forma tranquila, mas pra gente que tá chegando é sim um choque cultural muito grande, porque é uma outra língua e você precisa aprender a se expressar em outra língua. Mas a gente vai falar sobre a língua num próximo vídeo, que eu vou contar pra vocês como foi pra mim a questão de aprender o idioma e o que eu fiz pra aprender. Então nós chegamos e esse foi o nosso primeiro choque cultural. E assim que a gente chegou, a gente queria muito mergulhar na cultura italiana mesmo. Falei aqui um pouco atrás que a gente estava realmente aberto a viver essa mudança. A gente veio com a mentalidade bem aberta de que a gente queria sim viver todas as experiências possíveis e se adaptar à cultura do país, porque a gente não queria sofrer muito com essa questão. Porque são inúmeras as situações que nos levam a sair do Brasil e não necessariamente seja um descontentamento com o país. Às vezes você só quer viver novas experiências, conhecer novos lugares e novas culturas. Esse era mais ou menos o nosso caso. Obviamente, estavam sim existindo situações no país em geral que estavam nos deixando desconfortáveis e fazendo com que a gente quisesse ainda mais viver em outro país. Mas não era só isso, então a gente realmente chegou e mergulhamos de cabeça nisso. Uma das primeiras coisas que a gente fez para se inserir de vez na cultura italiana foi buscar uma igreja. A gente já frequentava, já temos um estilo de vida cristão, então isso era uma das coisas mais importantes para a gente encontrar logo assim que chegasse, para a gente se sentir mais confortável, encontrar um lugar para congregar. E nós pesquisamos bastante na internet. A Itália é um país católico. Não se encontra muito igrejas evangélicas, então são poucas as opções, principalmente em cidades menores, assim, que tem mais um estilo de vida católico. Igrejas evangélicas não têm tantas opções assim, então a gente pesquisou bastante as opções que a gente tinha na cidade, e aí, dentre elas, a gente encontrou uma que era mais o nosso perfil, mais jovem, que nos agradava mais. Nós começamos a frequentar essa igreja e foi muito legal, as pessoas nos acolheram bastante, a gente veio com a mentalidade de que eles eram extremamente fechados, que não gostavam de conversar, e isso era uma das coisas que a gente ficava pensando muito, como que a gente vai conseguir fazer amizades? Como que a gente vai conseguir se inserir num país onde as pessoas dizem que as outras pessoas, que os nativos dali são extremamente fechados? E aí a gente chegou no sul da Itália e foi uma experiência completamente diferente. A gente chegou e eles estavam ali super abertos a nos receber. Inclusive, não só as pessoas da igreja, as pessoas da rua. Às vezes a gente ia num comércio, as pessoas perguntavam e queriam saber e, enfim, estavam ali interessadas, sabe? Demonstravam interesse, eram super gentis, super simpáticos. Eu até comentei na época no Instagram que eu nunca tinha visto pessoas tão simpáticas assim e que pra mim era uma surpresa estar vivendo aquilo daquela forma. E todos eram bem receptivos. Então, o pessoal da igreja nos ajudou demais. Eles nos ajudaram, inclusive, com a língua, porque no início a gente praticamente não falava nada. A gente só entendia o que eles falavam, mas pra gente conseguir colocar pra fora tudo que a gente queria falar era muito difícil, porque a gente sentava e conversava sobre situações cotidianas. E até então eu só tinha vindo com italiano tipo de viagem, que você usaria ali numa viagem. Mais coisas do dia a dia a gente não conseguia muito falar, né? A gente não tinha muita ideia. Por mais que a gente estivesse ali estudando, era muito difícil você associar. E principalmente porque são duas línguas completamente diferentes. Apesar de vir do latim, as formas, os artigos, as coisas são muito diferentes. Então, para mim era um conflito ali interno, eu não conseguia entender muito bem. O que é super normal no início, eu já disse, mas a gente vai falar do idioma num próximo vídeo. Deixa eu voltar aqui para adaptação. Então, outra coisa também que foi muito diferente pra gente era a forma como eles comiam. A gente comia num prato único, eles comiam em vários pratos. A gente comia no mesmo prato várias comidas, eles tinham cada prato para uma refeição. E aquilo pra gente era muito diferente. A gente estranhava bastante. E aí eu comecei a perceber que eu precisava entender aquilo e fazer aquilo como uma verdade absoluta a partir de agora, né? Se eu estava querendo
morar ali naquele lugar, eu precisava entender e respeitar o jeito deles. Eles também tinham um estilo de vida mais calmo e a gente veio de uma rotina super agitada, né? Trabalho, estudo, muitas coisas. Tinha já o hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo e a gente precisou desacelerar completamente, principalmente porque a gente estava ali num processo de cidadania, mas porque o estilo de vida aqui no país já é um estilo de vida mais devagar, mais lento. Óbvio que nas metrópoles também tem vidas agitadas, muita gente, principalmente por ser um país com muito turismo, regiões com muito turismo, mas normalmente nas cidades menores são muito tranquilo, muito tranquilo. Uma coisa que era curiosa era que os comércios fechavam. Às vezes a gente queria ir no restaurante, o restaurante estava fechado para almoço, e eu ficava, como assim um restaurante fechado para almoço? Que sentido tem isso daqui? Não tinha sentido na minha cabeça. Os comércios também fechavam e as pessoas iam almoçar em casa, com suas famílias, e eu ficava, gente, por que eles não fazem um rodízio de funcionários para não fechar os comércios? Tudo isso são detalhes que fazem a gente que veio de um outro país, de uma outra cultura, refletir bastante, né? Porque era uma situação diferente e eu não estava acostumada com aquilo. Outra coisa também que me pegava bastante era precisar de uma informação e as pessoas me responderem que eu precisava ir até o lugar, pedir a informação pessoalmente. Eu não entendia. Falava, mas eu só quero a informação. Sim, senhora, mas você precisa vir pessoalmente. Eu, meu Deus do céu, eu só queria uma informação. Não custava você me falar numa ligação. Eu vou aí resolver a questão, eu só preciso que você me fale se eu estou certa, qual que é o caminho que eu devo trilhar, se eu preciso levar alguma coisa, não sei o quê. Não, tudo era pessoalmente, tudo era resolvido ali no cara a cara. Então essa forma deles verem a vida era muito diferente e fazia a gente estranhar demais esse primeiro contato. Mas nós fomos nos adaptando aos poucos, obviamente. Como eu disse, são detalhes e aí a gente ia pegando esses detalhes. Eles também nunca foram de impor as coisas a gente, eles só falavam, olha, aqui a gente faz desse jeito. Vocês se importam de fazer desse jeito? E a gente, obviamente, dizia que não, vamos fazer desse jeito, então, alimentação, enfim, no geral mesmo, a gente estava bem aberta ali a se inserir na cultura. Sobre ter contatos com brasileiros, isso é uma das perguntas que eu mais vejo por aqui na internet, né? E muitos comentários também de pessoas falando que eu cheguei na Itália e os brasileiros me rejeitam. Porque as pessoas não estão dispostas a ajudarem as outras. Porque os brasileiros não são unidos e eu vou te contar a minha experiência. Como disse pra você, eu pesquisei muito antes de vir, então não vim pra Itália contando com a ajuda de terceiros. Para o meu processo de cidadania, eu contratei uma assessoria, mas até sobre o processo de cidadania, que era uma coisa que eu estava pagando uma outra pessoa para fazer para mim, para tomar conta de todo o processo. Ainda assim, a gente sabia quais eram as etapas do processo e o que se fazia em cada etapa. Então, a maioria das coisas de como alugar casa, como procurar um emprego, a gente já tinha em mente o caminho a ser trilhado ali. A gente já tinha se preparado para isso. Então, eu não vim contando com a ajuda de brasileiros. Pelo contrário, eu vim ciente de que eu estava me mudando para a Itália e que o meu novo contato seria com italianos. Se eu quisesse ter contato com brasileiros, eu ficaria no Brasil. Obviamente que ter uma comunidade unida faz toda a diferença. Mas se você já escuta falar que não é assim no lugar que você está indo, então já se prepare para lidar com essa situação. Comigo, em geral, todos os brasileiros que nós encontramos foram bem solícitos, bem gentis, bem amigáveis, bem dispostos a nos ajudar. Tivemos boas experiências, mas eu acho que tudo isso são experiências que cada um tem a sua, né? Então eu não posso vir contando que a minha experiência vai ser igual a de uma pessoa que eu vi na internet. Se você já vem com essa mentalidade de que vai encontrar pessoas ruins, provavelmente você vai, porque é a energia que você está emitindo, os pensamentos que você atrai. E se você vir pensando que todo mundo vai ser bonzinho com você, não vai. Se prepare para passar por situações desconfortáveis, porque elas existem sim. Quando eu finalizei o meu processo de cidadania, a gente resolveu sair do sul para o norte da Itália. Foi uma boa escolha, principalmente em questão de emprego. Nós encontramos emprego muito mais fácil aqui no norte e empregos certos, né? No sul tem muito a cultura de não fazer as coisas legais, tem muito trabalho que eles chamam mineiro. Escuto muitas histórias de pessoas que tiveram problemas com
pagamento, enfim, isso eram situações que deixavam a gente um pouco desconfortável. E a gente queria algo sério, principalmente porque a gente tinha deixado para trás toda a nossa vida no Brasil e a gente queria recomeçar num lugar que fosse sério, que nos desse segurança. Para isso, nós escolhemos nos mudar para o norte da Itália e logo que a gente chegou aqui no norte da Itália, nós ficamos hospedados na casa de um casal italianos. Nos ajudaram bastante em todas as nossas necessidades que a gente tinha aqui nessa nova cidade. Então, você precisa estar preparado para o caso de você não receber ajuda, mas se você receber ajuda, é óbvio que vai ser muito bem-vindo. Então, esse casal ajudou a gente, eles nos hospedaram e a gente já começou a procurar a casa e emprego. E aí, tendo o contato mais a fundo ainda, a gente mergulhou ainda mais a fundo nessa experiência por estar convivendo diretamente com italianos. Então, foi muito importante para a gente conseguir entender ainda mais como funcionava a cultura italiana e conseguir lidar melhor com as pessoas em geral que estavam em nosso entorno. Obviamente, é mais um choque cultural, porque são realidades diferentes, mas eu acho que tanto nós quanto eles já sabiam que a gente ia precisar se adaptar e entrar em um consenso para a gente conviver juntos por um tempo, mas somos realmente muito gratos a eles por ter vivido essa experiência. Era uma experiência que eu queria muito viver, e depois que eu fui passando pela situação em que eu parei para pensar que, nossa, um dia eu desejei isso, né? Muitas pessoas fazem intercâmbio e vivem na casa de outras pessoas, vão para viver na casa de outras pessoas. Não era os nossos planos aqui, a gente realmente queria encontrar o nosso cantinho, tanto que a gente ficou pouco tempo ali com eles e já logo nos mudamos para nossa casa, foi só o período mesmo de transição. Mas é muito legal você estar ali inserido a fundo no estilo de vida italiano, que te força a se adaptar mais rápido, né? Hoje, com quase 2 anos de Itália, eu posso dizer que estamos adaptados. Obviamente, muitas situações ainda nos geram desconforto, a gente ainda fica sem entender algumas coisas, principalmente em questões de trabalho. Eles têm uma forma muito diferente da gente brasileira. Disse, tendo vivido ali uma vida inteira no Brasil e estar acostumado com aquele estilo de vida, aquele estilo de pensar, aquela forma de fazer as coisas, é muito diferente você aceitar algumas outras coisas que para você antes era inaceitável e agora você precisa entender que aqui funciona assim e que vai continuar funcionando assim, que não é você que vai mudar toda uma situação, toda uma empresa. Esse foi o nosso processo de adaptação. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo como foi com você, se você também já passou por isso ou se você ainda está se preparando para vir para cá, me conta o que você achou nos comentários. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que está vindo para a Itália, para ele já se preparar também para a adaptação. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!